Olá, companheiros do agro. Aqui é Tiago Saraiva e seja bem-vindo ao Class Agro, a sala do agrônomo. Hoje em um podcast diferente, um podcast em áudio e vídeo, tá? E eu convido você a falar um pouco sobre o manejo integrado na cultura da soja. Nós vamos falar sobre pragas, doenças e plantas daninhas em um podcast 3x3x1. 3 especialistas, 3 áreas de conhecimento e uma cultura. Para tanto, eu convidei o professor da Unifipa, Centro Universitário Padre Albino. Ele é mestre em proteção de plantas pela Unesp de Botucatu, doutorando em produção vegetal pela Unesp de Jaboticabal. Olá, Renato! Como vão as coisas aí em Catanduva? Fala, Thiago, meu amigo, tudo jóia? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. E quero agradecer aí o convite por esse podcast, que é muito legal a gente poder estar falando um pouco do manejo integrado aí de pragas, doenças, plantas daninhas, né, que é uma área que é muito falada, mas porém pouco aplicada, né? E a gente vai tentar falar um pouco mais prático sobre essa prática mesmo, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Está aqui comigo também o consultor e pós-graduando em proteção de plantas, com ênfase no manejo integrado de pragas, doenças e tecnologias de aplicação pela Universidade Federal de Viçosa. Fala, Leandro Manuel, como estão as coisas aí em Itapeva, São Paulo? Fala, Thiago. Graças a Deus aqui está tudo bem. Bom, primeiramente, quero agradecer por estar participando desse podcast, onde a gente vai falar sobre vários assuntos importantes relacionados ao MIP, onde é uma área que está sendo bem difundida, principalmente em várias regiões, e é o futuro, eu acho, da agricultura. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu vou explicar como vai funcionar a dinâmica. Hoje, dia 21 de junho, estaremos falando do manejo integrado de pragas. No dia 28, às 11 horas da manhã, estaremos falando do manejo integrado de doenças e no dia 5 de julho, também às 11 horas, estaremos falando sobre o manejo integrado de plantas daninhas. Então vamos começar com o nosso bate-papo. Leandro Manuel, explica para os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem o que é o manejo integrado e quais são os seus pilares e fundamentos. Bom, Thiago, primeiramente, antes de a gente abordar esses temas, a gente tem que agradecer. Eu quero agradecer primeiro ao Dr. Efraim, que foi meu orientador de TCC, que hoje é professor da Unitins, onde ele me mostrou como faz esse manejo na época de faculdade para mim. Nesse quesito, a gente, tanto na parte teórica, como na parte de campo. Então, a partir disso, acabei gostando e entrei nessa área a fundo. Então, muito obrigado, Efraim, tamo junto. E agradecer também ao Renato, que na época da faculdade me ajudou muito e continua me ajudando ainda. Obrigado, Renato, tamo junto. Bom, para a gente falar um pouco do manejo integrado de pragas, a gente tem que entender, de forma resumida, o que é o MIP. O MIP nada mais é que é a utilização de diversas técnicas de manejo que visa manter a população da praga abaixo do seu nível de dano econômico. Como é que a gente consegue relacionar isso? A gente relaciona com alguns aspectos econômicos, sociais e ecológicos. Através desse contexto, a gente entende que a nossa agricultura gasta muito. Então, a partir disso, a gente consegue formar a rentabilidade da lavoura. Bom, para a gente entender os princípios, desse MIP, até mesmo os fundamentos, o que a gente deve entender? Vamos falar resumidamente, de forma simples. É só pensar numa casa. Os pilares, a base, são os princípios, e os pilares são os fundamentos. Bom, em relação com os mais importantes que a gente tem na base, a gente tem a identificação dos problemas. Em seguida, a gente tem um monitoramento constante. A partir daí, a gente tem as condições ambientais e os níveis de controle. Como é que a gente entende sobre a identificação do problema?
Bom, é de extrema importância a gente saber identificar corretamente essas pragas na cultura. Por que é importante? Desde a fase do ovo até a sua fase adulta. Só assim a gente vai ter aquela visão mais certeira do que deve fazer naquele momento. Bom, já um monitoramento constante é simples. Só precisa ter monitorar periodicamente essa lavoura. Como é que a gente realiza isso? Através de plano de batida, que é simples fazer, que mais para frente a gente vai explicar como funciona. E também é de extrema importância a capacitação de pessoas para poder realizar essa prática na área, que não é difícil. Outro fator que a gente entende são as condições ambientais. É preciso a gente entender essa fenomenologia da cultura, a nutrição da planta e o solo. A gente deve entender também que as condições ambientais podem influenciar a presença dessa praga na sua área ou não, até mesmo do ciclo dela. E, por último, a gente entende o nível de controle, que é simples. É preciso ficar atento ao nível de ação de cada praga, porque a partir disso a gente consegue identificar o controle antes que essa praga cause dano econômico, que seria o prejuízo. O produtor ele vai perder menos e ter mais rentabilidade nesse caso. O outro fato que a gente fala para a gente poder entender são os fundamentos. Como a gente entende esses fundamentos? Bom, o fundamento nada mais são os pilares. A gente começa com o controle cultural. Na região que a gente tem hoje aí, a gente vê muitos problemas assim. Muitos agricultores não utilizam a rotação de cultura. Eles pensam que a alternância de cultura é a mesma coisa. Eles estão completamente errados. Isso aí causa uma resistência de planta grande. Outra coisa que acontece muito nas áreas que a gente tem observado, a gente vê ainda, a utilização errada do controle de plantas daninhas, desde a verificação, de qual é a identificação, até a utilização de alguns grupos químicos que misturam muito e não faz o controle, e a tecnologia de aplicação. É muito errado em algumas áreas. Bom, o que a gente deve ficar atento também, que é muito importante, principalmente nessa nossa agricultura, que não deixa a gente errar, é a plantabilidade que a gente tem. Por que eu falo isso? Se você tem uma boa plantabilidade, você tem um stand de plantas muito bons. A partir disso, você consegue fazer um controle de planta daninha automaticamente, até mesmo pragas. O que acontece se a gente tiver uma plantabilidade ruim, que eu falo? A gente vai ter falha nesse stand. A partir disso, plantas daninhas vão começar a crescer nessas falhas. O que pode acontecer? Pragas que você não controla, elas vão se esconder nessas plantas daninhas, juntamente com algumas doenças. Então, a gente tem que ter visando uma plantabilidade boa, sempre corrigindo o máximo possível. A gente nunca vai acertar 100%, mas tentamos acertar o máximo que puder. Bom, o controle biológico, que é simples, nada mais é que a presença desse nível natural. A gente deve preservar isso, porque através dele que a gente vai fazer essa diminuição a utilização de produtos químicos. Ele vai ajudar a fazer esse controle durante o ciclo da cultura. A gente também tem o controle comportamental, que é um dos pilares, que o que a gente pode ressaltar, a gente quase nunca vê, eu pelo menos nunca vi aqui na região, que é o uso de algumas armadilhas, tanto luminosas como feromônios. Isso a gente não vê isso na região. Outro fator também que é importante, principalmente em volta das lavouras, que a gente vê muita estrada, são plantas repelentes. Isso ajuda muito na diminuição dessa população de pragas. O outro fator importante é o controle genético. Por que eu falo isso? Poucas empresas fazem esse tipo de controle, principalmente na minha região, em outras regiões que eu conheço e já visitei. O que seria isso? É a liberação de machos estéreis. Eu vejo muito pouco nisso. Um outro fator importante também dos pilares, que a gente entende, é o controle vegetal, que é uma parte fundamental que eu falo. Por que a gente fala isso? Que essas são as variedades resistentes a insetos. São as tecnologias PT que a gente tem hoje. Só que o que acontece? A gente está perdendo muito rápido isso. Já tem alguns locais que está tendo resistência. Por quê? A maioria dos produtores que a gente atende, eles não usam o refúgio para a gente não perder essa tecnologia. Como é que a gente utiliza esse refúgio?
A gente utiliza através, numa distância mais ou menos de uns 500 metros, dependendo da sua cultura, com 20% da área. É o mínimo que a gente fala. Já o controle químico, que é um dos fatores mais, que eu falo, não mais importante, mas um dos mais importantes, que nada mais que é o uso dos inseticidas, visando sempre a rotação de grupos e moléculas. Por que eu falo isso? Porque é simplesmente para evitar resistência na sua área. E sempre relatando históricos. A partir do seu histórico, você consegue fazer um controle sem resistência. E sempre também utilizando inseticidas seletivos, visando o controle biológico, como citei. Não eliminando esses inimigos naturais em si, essas inseto pragas. Através desse contexto, a gente consegue entender que a nossa agricultura está evoluindo. Esse manejo está começando a ser introduzido em algumas áreas. Então, se a gente tem rentabilidade, o produtor vai ganhar dinheiro. É mais ou menos nessa forma que a gente entende, Thiago. Legal, Leandro. Olha, vou perguntar aqui para o Renato. Renato, como que o produtor rural pode estar utilizando essa prática? O que ele tem que fazer para começar a utilizar o manejo integrado dentro de sua propriedade? Beleza, Thiago? Bom, o Leandro explanou muito bem aí os fundamentos, princípios, né? E na prática, pensando no produtor, tá? Eu vou citar aqui o saudoso, né, colega nosso aí, agrônomo, que é o Disseu Gassen, e ele falava que hoje isso tá bem explícito, né, que a agricultura ela não é mais agricultura de produtos, né, é uma agricultura de conhecimentos. Então, o agricultor ele tem que se apropriar do conhecimento da sua lavoura e conseguir se apropriar dos dados, né? Principalmente da população dessas pragas e doenças que vão acometer aquela população de plantas. Tá? Então, eu acredito que se o produtor começar a despender o seu tempo para poder avaliar e gerar dados, conhecimento dentro da sua lavoura, dentro da sua propriedade, tá? Ele vai conseguir aplicar um manejo integrado com sucesso. Tá? E o Leandro vai explanar melhor aí, mas o princípio do manejo integrado está vinculado a um nível de população daquela praga, tá? Que vai chegar a algum ponto que ela pode causar um dano econômico naquela cultura. Tá? E aquele dano econômico, se ele for maior que o custo do controle químico, tá? Aí sim esse produtor ele entra com a aplicação, né, no defensivo, tá? Isso que eu vejo é a dificuldade da implantação hoje nas nossas áreas, né? O produtor, muitas das vezes, ele vê uma praga, né, andando ali um pouco na lavoura e ele já resolve já fazer sua aplicação. Né? E ele não tem o conhecimento, ele não tem os dados. Na verdade, ele tem o conhecimento, mas ele não tem os dados na mão para poder falar o momento certo dele aplicar. Né? Então, isso que a gente tem que começar, Thiago, a poder deixar mais prático e até que o produtor fique confiável, né, em olhar uma praga ou, na verdade, monitorar, quantificar aquela população e decidir se ele vai fazer aquela aplicação ou não. E é nesse ponto onde o produtor vai conseguir ter um menor custo de produção, porque ele nesse monitoramento, nesse apreensão de dados, ele consegue postergar aquela aplicação de defensivo que antes, que muitas das vezes até hoje, né, ela é calendarizada. Né? Então, se ele posterga uma semana, 2 semanas daquela aplicação, né, que é calendarizada, ele vai ter um menor custo, tá? E a sua rentabilidade ela vai ser maior. Tá? Então, eu creio que é isso. O produtor ele tem que um pouco deixar de ter medo, né, das pragas e doenças.
porque nós temos aí um ambiente, né, e uma ecologia dentro daquela população que vai contribuir para que essa praga, essa doença não aumente, né, de uma hora para outra e ele perde aquele controle. Tá? Então, realmente, a gente precisa de ter dados, conhecimento, né, antes de usar nossos produtos. Né? Assim, o produtor, a partir do momento que ele começar a praticar isso, ele vai perder o seu medo. Né? E aí ele vai conseguir ter mais sucesso, mais rentabilidade, porque os insumos hoje que a gente utiliza na agricultura, né, eles são muito caros. Normalmente ele vem do exterior, né, cotado em dólar. E isso que faz a gente ter um custo muito grande. Tá? Ok, Renato, entendi bem aqui. Mas vocês falaram sobre níveis de dano, vocês falaram sobre monitoramento. Quais são as ferramentas que o produtor rural vai poder utilizar em sua propriedade para conseguir chegar a esses dados, a fim de que ele possa o quê? Determinar a hora de entrar com o controle e resolver aquilo que ele está precisando, que é o controle de pragas. Responde para nós, Leandro Manuel. Bom, Thiago, a gente tem algumas ferramentas que são as únicas que a gente tem até o momento. Quais são elas que a gente pode descrever? Bom, a gente tem um pano de batida, a gente tem a ficha entomológica e a gente tem algumas armadilhas, tanto luminosa como armadilhas com feromônios. Bom, a partir de uma imagem que a gente consegue ver do pano de batida, a gente consegue descrever ele, que é mais fácil para o produtor ver. Como é que seria esse pano? Esse pano é simples, um pano branco. Um pano branco. Ele é simples, ele pode ser de várias cores, tanto azul, amarela. Por que a gente escolhe o branco? Porque é mais fácil para você fazer essa identificação e quantificação. Como é que seria a largura desse pano? 50 centímetros, o comprimento de 1 metro. Mas essa largura que a gente fala, ela pode mudar um pouco. Isso vai depender da sua cultura. Bom, como é que funciona? Se a gente tem nas bordas desse pano uma bainha, onde a gente consegue inserir 2 cabos de madeira, que é para facilitar o manuseio entre as fileiras da planta. Qual que é a forma, Thiago, que a gente utiliza esses panos? É bem simples na lavoura, não é difícil. Vou explicar meio que resumido, para a gente poder entender melhor. Bom, através de uma imagem. Bom, primeira coisa que a gente deve entender, a gente deve colocar esse pano entre as fileiras da cultura. Simples. As plantas que estão nessas fileiras devem ser chacoalhadas ou forçadas a cair esses insetos em cima do pano. Após a gente conseguir fazer isso, é fácil você verificar os insetos que caíram no pano. É simples, não é muito difícil. Através disso, a gente consegue contar esses insetos, aí sim anotar na ficha entomológica. O que seria essa ficha entomológica? Ela é simples, fácil de entender. O produtor que faz uma vez, já vai conseguir fazer sozinho isso uma vez. Como é que seria ela? Bom, a ficha é constituída por alguns itens que ele deve abordar. Primeira coisa, ali a gente consegue colocar a variedade do seu cultivar, que é muito importante, que vai influenciar na sua tomada de decisão. Você vai colocar a data, porque você precisa montar um histórico da área. Em seguida, a gente tem a quantificação nessa ficha e o monitoramento, a quantificação e identificação dessas pragas, desde inimigos naturais até mesmo os insetos pragas. O que é importante ressaltar? Nessa ficha, tem alguns pontos que a gente consegue coletar. Acho que para ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender, eu vou dar um exemplo. Se a gente tem uma área com 10 pontos, a gente tem uma área com 10 pontos que a gente tirou dessa lavoura. A gente, nessa área, andando, caminhando, a gente consegue encontrar 4 percevejos, no caso. Bom, se a gente tem 10 pontos e tem 4 percevejos, essa ficha vai nos mostrar o nível de ação, que é a média dessa população dessa praga. Nesse caso, a gente vai ter 0,4, que seria a média. Nesse contexto, a gente sabe que não precisa entrar com aplicação, porque o nível de controle de um percevejo, falando resumidamente, é 2.
Se a gente trabalhar com outros tipos de sistema, daí vai mudar para um. Bom, isso é fácil da gente entender. Agora, como é que a gente realiza esse monitoramento na área? A gente determina, em alguns pontos, essa média. Como a gente determina isso? Através de 1 a 9 hectares, a gente tira 6 pontos na área. Se a gente tiver de 10 a 29 hectares, a gente tira 8 pontos. Se a gente tem de 30 a 100 hectares, a gente tem 10 pontos. E acima de 100 hectares, a gente subdivide essas áreas em talhões. Por que é importante a gente subdividir? Assim, a gente tem maior acesso a montar um mapa onde a gente vai colocar esses pontos. Fica muito fácil. Geralmente, a maioria alguns agricultores, todos têm a mesma história. Não todos, mas alguns falam que é impossível você fazer monitoramento, você adicionar MIP, MID nessa área, mais que 100 hectares. Mas eu acho que é um erro, porque a gente consegue, é fácil de fazer. Só que tem que ter o conhecimento, mas é fácil. Outra forma que a gente faz, para a gente poder entender melhor esse caminhamento na área, eles são em formas diferentes. O que a gente utiliza mais é a forma zigue-zague, ou em X, que a gente conhece. Assim a gente consegue distribuir bem os pontos na área. Vou dar um exemplo para a gente poder entender mais como a gente faz isso na área. Bom, se a gente retira um ponto na bordadura da lavoura, consequentemente, a gente vai tentar retirar sempre pontos em direção ao centro da lavoura. Por que a gente fala isso? Que são pontos mais homogêneos. Se a gente tem um ponto inicial, a partir disso a gente caminha mais ou menos 40 a 50 metros, tira o outro. 40, 50 metros, tira o outro. Sempre em zigue-zague. Assim, esses pontos geram uns dados mais confiáveis. A partir disso a gente entende, Thiago, que é mais fácil fazer o monitoramento. Então, não é difícil. É só questão de vontade e interesse em fazer, que com certeza dá certo. Ok, Leandro, valeu. Olha, mas a cultura tem os seus estádios, né? Tem aí o seu desenvolvimento, né? E esse manejo, ele muda de acordo com a cultura, com a evolução da cultura, quando ela está menor. Explica um pouco melhor, Renato, como é que o produtor vai fazer em relação aos estádios, para utilizar, por exemplo, aí o pano de batida e as outras ferramentas também. Bom, o Leandro está explicando muito bem aí, né, todo o processo. Como ele disse, né, nós vamos partir de um ponto, tá? E, logicamente, a gente vai acompanhar esse monitoramento desde o plantio. Ele já falou aí sobre o fundamento, a importância, a plantabilidade é muito importante. Então, desde dessa semeio, né, da emergência da cultura, ele já vai fazer o monitoramento. Aí, como ele vai utilizar esse pano no início do desenvolvimento da cultura, na emergência, né? Então, ele vai colocar esse pano entre as linhas, né, entre essas linhas da cultura, tá? E a planta vai estar baixinha, então ele vai bater, né? Por isso que é plano de batida, porque ele dá uma batida mesmo nessas plantas que estão entre essa linha na rua ali, né? Com o pano, para dentro ali daquele pano para visualizar aquelas pragas. Então ele pode colocar sobre a superfície do solo, né? E bater aquelas plantinhas e identificar, né, e anotar a quantidade que está caindo de praga ou até mesmo inimigo natural. Até praga, o produtor ele tem uma facilidade maior de reconhecer. O inimigo natural ele tem uma maior dificuldade. Mas hoje a gente tem vários guias, né, de identificação de inimigo natural, que é até produzido pela Embrapa. Tá? Então, bom, a planta da pequenininha, ele coloca lá no meio da linha, né, e bate um lado daquela linha e o outro lado da linha. Então, são duas linhas, né, importante, porque se a gente bater uma linha só, pode ser que não tenha nenhuma praga, nenhum indivíduo ali, inseto. E na outra linha, a gente pode já ter. Então, a gente aproveita e bate as duas. E a gente pode colocar no chão. À medida que essa planta vai crescendo, Thiago, né, nós não colocamos mais sobre o solo, né? A gente levanta já o plano de batida.
né, encostando num lado da linha, por exemplo, né, do lado esquerdo aqui, e a linha do lado direito eu vou bater aquelas plantas voltado para o pano. Tá? Aí eu bato para cair os insetos, eu levanto aquele pano e contabilizo. Contabilizo, identifico aquelas pragas, né? Eu vou e descarto aquelas pragas, né, do lado mesmo, e aí eu coloco com cuidado aquele pano batido encostando nessa linha que eu acabei de bater, tá? E bato o outro lado da linha. Né? Aí esses insetos, pragas, inimigos naturais vão cair naquele pano e eu contabilizo de novo. Então, quanto maior a amostragem que a gente tem, maior é a confiança naqueles dados, menor vai ser o desvio padrão, né, daqueles dados. Tá? Então, é muito fácil. No começo, a gente coloca mais na superfície do solo, à medida que a planta vai crescendo, a gente vai, né, suspendendo aquele pano de batida que consegue chegar toda aquela planta que a gente está batendo para cair naquele pano. Então é muito simples. Tá? E num primeiro momento, para o produtor, pode ser até mais difícil para identificar, né, porque os insetos, alguns podem voar, né, mas isso é normal. Tá? E o produtor, ele já está, como eu tinha dito, ele já está acostumado com as pragas que ele tem na lavoura, ele já tem uma orientação aí, né, de técnicos, de agrônomos, então ele vai conseguir contabilizar. Tá? Então é muito simples, seria assim mesmo, e isso vai levar até o final da cultura. Né? A gente tem uma fase fenológica que é importante, que é a R6 na cultura da soja, a maturação fisiológica. Então, a partir daquela R6, a planta ela já começa a entrar em senescência, então o metabolismo, né, a fotossíntese, ela já é cortada, então ela vai começar a enviar o restante dos nutrientes para o grão e começar a perder água. Então, a partir daquele momento, até o monitoramento ele acaba sendo menor, né? Mas desde o início, né, até essa fase R6, é muito importante que ele vá na lavoura semanalmente. Muitas das vezes, dependendo do aumento dessa praga que ele está acompanhando, ele vai ter que ir 2 vezes por semana, tá? Para fazer esse monitoramento. Mas é muito simples, e a partir da hora que ele começa a fazer, nos outros momentos, né, nas semanais, fica mais rápido. Então ele não perde tempo. Né? A gente fala, o produtor não tem tempo para fazer isso. Na verdade, esse tempo ele é muito precioso para ele poder reduzir o custo dele e ter uma maior rentabilidade. Né? Então, e a prática vai fazer com que ele tenha mais facilidade em identificar esses indivíduos, né, insetos, pragas, inimigos naturais, e determinar o momento de controle de acordo com o limiar de dano econômico, com a necessidade de controle para cada praga que ele está avaliando ali. Ok, Renato. E se tratando então de pragas, né? Responde para a gente, Leandro. Quais são as principais pragas aí da cultura da soja? Bom, Thiago, a gente tem algumas pragas que a gente pode dividir tanto primárias como secundárias. Como a gente não pode falar todas, a gente vai falar algumas das primárias. Bom, a gente tem as vaquinhas, o complexo de Spodopteras e o percevejo marrom. Essas pragas que eu vou citar, elas sempre estão aparecendo na área, então são pragas importantes. Bom, como é que a gente faz a identificação dessa praga? Conforme essa imagem está aqui, a gente pode identificar a vaquinha. Como é que funciona essa identificação? Bom, é um besouro da ordem Coleoptera, que é de fácil identificação no campo. Bom, ela apresenta uma coloração verde em manchas amarelas, de manchas amarelas, e tem em média mais ou menos de 6 milímetros a 12. Como é que é o ciclo dessa praga? Essa praga, ela coloca ovos, geralmente no chão. Em fase massal, em cerca mais ou menos de 30 ovos. Pode ser para mais como para menos. Essas larvas, elas têm de 3 ou 4 dias que eclodem. Após isso, em cerca mais ou menos de 23 a 25 dias, ela terá o seu desenvolvimento completo. Conforme esse gráfico, essa escala diagramática, a gente consegue identificar como funcionam essas pragas.
desde a fase vegetativa até a fase reprodutiva. Bom, na fase vegetativa, a gente tem um nível de controle de 25% de desfolha. E na fase reprodutiva, a gente tem 15% de desfolha. O que a gente entende? Que a campo é mais fácil. Quando a gente tem essa prática, a gente já começa a identificar não só a desfolha, mas sim a quantidade de vaquinhas que tem na área. Se a gente começar a contar na fase vegetativa até 20 vaquinhas, isso é uma média, a gente já entende que ela está abaixo do nível de controle ainda. Isso aí é a quantidade visual que a gente tem já. Mais ou menos na fase reprodutiva, chegando a 25, a 20, também a gente sabe que não chega a 15%. O que acontece de muito errado que a gente vê, eu acho, com os produtores? Ele vê 1, 2 na fase vegetativa, 3, já faz aplicação de químico, pensando que pode danificar sua cultura, causar muita desfolha. Geralmente eles utilizam isso com aplicações no fechamento de rua, onde eles colocam fungicida e já aproveitam e colocam inseticida. Então é um pouquinho mais complexo da gente entender isso. Como é que a gente consegue ver essa desfolha? Bom, a gente tem uma escala de desfolha que a própria Embrapa disponibiliza para quem quiser ver. Abaixa e consegue identificar ela. Ela é dividida em 6 folhas, que ali apresenta desde 5% a 30%. Através dela, você vai conseguir entender como é que funciona essa desfolha. Bom, nesse caso aqui, a gente observando, desde a fase vegetativa até a reprodutiva, a gente não teve nível de controle. Por quê? A fase vegetativa 5% e a reprodutiva 8%. Nenhum desses casos a gente precisou entrar com controle químico. Então, teve uma economia na área, teve uma redução desses inseticidas. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é que a gente consegue fazer um controle biológico também, para reduzir mais essa praga ainda. Isso a gente utiliza em casos que a gente precisa fazer essa aplicação. Se no caso aqui fosse fazer uma aplicação desse esses 30%, 25% na vegetativa e 15% na reprodutiva, qual que seria as táticas que se poderia utilizar? Bom, na fase vegetativa, quando a gente tem um histórico da área já, que a gente tem frequência de muita vaquinha, a gente pode utilizar o controle biológico. Um dos controles que a gente consegue comprar e utilizar e colocar na área com condições ambientais adequadas é a Valvéria. Tem grande eficiência com as vaquinhas. Isso que eu falo, quando você começa no início do desenvolvimento dessa população dela, você consegue diminuir. Já quando você não consegue diminuir com o controle biológico, porque é uma das ferramentas que você consegue só antecipar, diminuir essa população, você utiliza o químico. Um dos químicos que a gente tem utilizado, acho que na região que tem mais eficiência é o acefato. Ele é menos seletivo, mas a gente não tem outros fatores que a gente consegue controlar. É uma ferramenta que ajuda muito quando a gente precisa fazer esse nível de controle. Com relação sobre o complexo Spodopteras, a gente conhece algumas. Quais são elas? Principalmente a frutiperda, a eridânia e as comioides. Bom, como é que a gente faz essa identificação a campo? A identificação é simples a campo. É uma lagarta da ordem Lepidoptera que apresenta pontuações pretas aos pares, com 4 pontuações pretas no final do abdômen. Ela forma um quadrado, é fácil identificar as Spodopteras. Outra característica de identificação é o Y invertido na cabeça. A gente sempre vai conseguir identificar essas Spodopteras através disso. Então, é fácil a gente fazer essa identificação. Como é que a gente faz a identificação da eridânia? Ela é parecida, só ela tem algumas diferenças. Quais são elas? Ela tem listras com cor de creme, pode ser tanto mais claro como mais escuro, e uma dessas faixas é interrompida por uma mancha mais escura que não chega até a sua cabeça. Já as cosmioides é um pouquinho diferente. Ela tem listras amarelas que chegam até a cabeça, que a gente consegue identificar. Ela tem também algumas pontuações brancas em cima do seu dorso. E no seu próprio dorso a gente consegue identificar alguns triângulos pretos ou cinza. Bom, falando um pouquinho do ciclo dela, ela é um pouquinho diferente das outras. O ciclo do desenvolvimento das Spodopteras, ela começa desde o ovo, lagarta, pupa e mariposa. O ciclo dela ela tem em torno, mais ou menos, de 12 a 28 dias. Por que eu falo isso? A gente tem que entender
que é um pouquinho mais diferente. Por que você tem que entender o ambiente, como a gente citou lá no começo? Se a gente tem um clima de temperaturas mais altas, principalmente durante o dia e noite, porque são lagartos também que se alimentam durante a noite. Esse ciclo dela vai ser um pouco menor, porque a fase biológica dela vai ser acelerada, ela vai se alimentar mais rápido. Se a gente tem temperaturas mais amenas nessas regiões onde está plantando a soja, no caso, durante o dia e durante a noite, a gente vai ter um ciclo mais longo. Então, ela tem um desenvolvimento mais lento. No caso, se ela tiver um ciclo mais rápido, é sempre importante a gente frisar que esse monitoramento deve ser realizado 2 vezes por semana, não uma, porque a gente sabe que a cada 2 dias, 3, ela desenvolvimento mais rápido. Então, ocorre uma população mais alta, então tem que ter cuidado. Bom, falando um pouquinho de nível de controle, a gente pode mostrar um gráfico que é uma área que a gente já utilizou e fez da Spodoptera de perda. Como a gente realizou esse controle? Bom, para a gente entender como é que funciona o nível de controle. Na fase vegetativa, na fase vegetativa e reprodutiva, a gente trabalha com 10 lagartas, por média de pano. Já na fase reprodutiva, a gente trabalha também com 10% das vagens atacadas. Esse é um indício que a gente trabalha. Se a gente observar que nesse gráfico, a gente observa que na fase vegetativa a gente não teve tanto problema, mas já na fase reprodutiva a gente já começa a ter um crescimento muito alto dessa lagarta. Num outro gráfico que a gente pode observar, que a gente já consegue fazer essa flutuação desse controle, a gente observa que o inimigo natural, ele ajuda a controlar. Nesse caso, que a gente observa, é a tesourinha, é o Doro, que é a tesourinha que a gente conhece. Se a gente observar nesse gráfico, na fase vegetativa, o aumento desse inimigo natural tem uma população um pouquinho mais alta do que a lagarta. Então, ele tem um controle sobre essa lagarta. Qual que é a fase que ele consegue se alimentar dessa lagarta? As fases leonatas e também alguns instras iniciais. Já quando não tem um ambiente propício para essa tesourinha, esse inimigo natural se desenvolver, ele já começa a cair. Não que a gente tenha utilizado algum produto, mas é as condições climáticas. A partir disso, a partir mais ou menos na fase R3.1, através desse gráfico, a gente consegue observar que ele já começa a aumentar, tem um estouro de população, então a gente já não tem o controle do inimigo natural. Então é aí que entra o controle químico, que a gente fala. Se a gente observar, quando chegou mais ou menos a 8.1 a 8.8, não atingiu o nível de ação. O nível de ação a gente trabalha com 10%, com 10 lagartos por metro de pano. Então, nesse contexto, a gente não entrou com controle ainda. Bom, quando ela chegou mais ou menos a 8.8, a gente montou uma forma que haverá o controle. Qual que é a dificuldade nisso? Por que a gente não entrou com controle quando chegou, não deixou chegar a 10 para entrar com controle? A gente tem que ficar atento à realidade do produtor. Por quê? Se a gente fala com o produtor, chegou a 10, bom, tem que fazer o controle. Ele não vai fazer o controle no mesmo dia. Esse pulverizador, esse equipamento, ele pode estar em manutenção, ele pode estar fazendo uma aplicação em outra área, ou, às vezes, essas áreas são um pouco distantes umas das outras, demora um dia para chegar. Então, quando a gente faz essa recomendação, Thiago, a gente tem que entender que ele vai fazer a aplicação desse produto químico depois, mais ou menos, de 3 a 2 dias, se tiver ainda condições climáticas ideais para fazer essa aplicação. Então, nesse contexto, a gente observou que a gente podia diminuir um pouco até deixar o nível de controle, assim a gente tem uma eficiência maior. Uma coisa que a gente tem que ficar atento também, Thiago, que os produtores, eles têm muita dificuldade em reconhecer a Spodoptera e a lagarta grotis, que é a lagarta roxa que a gente conhece. Por que a gente fala isso? Bom, se você tem uma cultura antecessora, no caso do milho, que é um exemplo que eu estou dando, a gente sabe que na fase vegetativa a gente vai ter problema com essa Spodoptera, ela vai cortar a base da planta. Então você vai ter muita perca de stand.
Através disso, qual que é o manejo que a gente deve fazer? Bom, se a gente vai fazer uma dessecação na área, isso visando a cultura da soja que vai ser plantada, e você observa que tem várias lagartas em algumas fases, é bom você fazer um inseticida junto com o controle dessas plantas daninhas. Assim você quebra o ciclo dessa lagarta e deixa essa fase vegetativa mais tranquila, sem esses danos. Isso é uma das formas que a gente vê para diminuir esse dano na soja, e assim não perder tanto parte produtiva da soja. Falando um pouco do controle biológico, a gente tem algumas estratégias que a gente usa para identificar essas mariposas. Quais são elas? Primeiro a gente tem as armadilhas luminosas, e depois a gente tem as armadilhas com feromônios. A partir dela, a gente vai ter um parâmetro que pode utilizar o controle biológico. Quais são esses controles biológicos que a gente pode utilizar? A gente tem dois que a gente tem no mercado, que é o Bacillus thuringiensis e também o baculovírus. Ele vai conseguir ter uma resposta lenta, mas consegue controlar, de forma que esse ambiente seja propício. Resumindo da forma geral, observando nesse gráfico, que vocês podem observar, a gente optou por utilizar um produto químico das diamidas. Por que eu falo isso? As diamidas, elas são bem seletivas, principalmente para as lagartas. Até mesmo consegue controlar as licoverpas. Nesse contexto, a gente entende que não é uma receita de bolo. A gente pode usar outros grupos que são mais baratos. O problema qual que seria? A gente não vai ter tanta eficiência, sim, em eliminar os inimigos naturais. Então, o que a gente entende? A gente entende que, utilizando os melhores produtos, tendo as melhores eficiências e sendo seletivos, a gente tem uma rentabilidade na área. No caso, que a gente pode observar aqui no gráfico, a gente fez só uma aplicação para lagarta. Falando um pouquinho dos percevejos, que seria o percevejo marrom, que é o Euxysus que a gente conhece, a gente vai falar da identificação, como a gente vê nessa imagem, que é fácil de identificar. Como seria? Bom, ele é um inseto fitófago, que é da ordem Hemiptera. O adulto possui uma coloração marrom escura, com 2 prolongamentos laterais no pronoto. O que seria esse pronoto? É um espinho, como se fosse nas costas, que fica próximo da cabeça dele. E no centro do seu corpo, ele tem uma mancha branca, que é bem típica do percevejo marrom. Uma coisa que a gente deve entender é que a coloração dele pode variar um pouco por causa da temperatura. Pode ser um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. O ciclo dele é simples. Em média, ele desenvolve, desde do ovo à fase adulta, em torno de 25 dias. O que é a dificuldade que a gente tem? Ele possui uma longevidade em cerca de mais ou menos de 116 dias. Isso complica um pouco no manejo. Com esse gráfico, a gente pode demonstrar como funcionam os seus níveis de controle. Bom, observando esse gráfico, a gente sabe que o percevejo, ele começa a causar dano a partir de sua lista 3, ele já começa a causar algum dano na soja, no caso da lavoura. Bom, a média que a gente utiliza para esse controle é de 2 percevejos por pano de batida. Isso em lavouras com grão, que são para produção de grãos. Já em lavouras que a gente produz para a produção de sementes, a gente utiliza 1 percevejo por metro quadrado de pano, que essa que é a indicação nossa. Bom, nesse gráfico a gente consegue identificar que na fase vegetativa a gente não teve tanto problema assim, mas já na fase reprodutiva, ele sempre vai causar algum dano. A gente sabe que o pico que ele causa mais dano na soja é na fase reprodutiva, que é R1 até mais ou menos R5, R6. É a fase crítica dele. Nesse contexto que a gente consegue identificar nessas lavouras, hoje em dia, a gente sabe que a gente pode encontrar muito problemas nas fases vegetativas, e está acontecendo muito isso. Então, está tendo muito gasto no controle desse percevejo. Vamos imaginar, se a gente tem uma cultura antecessora, no caso do milho, a gente faz a mesma coisa da lagarta, a gente faz um monitoramento na dessecação dessas plantas daninhas, e a gente observa
que tem um pouco de percevejo. Então, com certeza, se a gente não fizer um controle junto com esses herbicidas, utilização de inseticidas, juntamente com os herbicidas, a gente vai ter um dano na fase vegetativa. Então, isso pode prejudicar um pouco. Essa é uma da técnica que a gente utiliza. Herbicida mais o fungicida. Assim, a gente consegue cortar o ciclo desse percevejo. Bom, existe, nesse caso, a gente pode observar, nesse gráfico, que a partir da fase R3, ele já começa a aumentar o desenvolvimento dele, porque a gente já tem um ambiente e condições do alimento. Então, com certeza vai ter uma explosão de população. No caso, que a gente tem que observar, que a gente consegue encontrar algumas dificuldades no campo. Quando a gente fez essa recomendação para esse percevejo, era mais ou menos 1,5, que é quase chegando a 2. Por que a gente não controlou antes? Bom, a gente soltou a receita, o problema qual que foi? A gente tem um clima que choveu muito, então a gente tem esses problemas que a gente tem que contar também. Após quando abaixou essa chuva, a gente foi na área e quantificou outra vez. Deu mais ou menos em torno de 2,1, como a gente vê nesse gráfico. Aí a gente fez o controle correto e teve a diminuição. Quais são os controles que a gente utilizou? Os grupos químicos, no caso? Primeiro, a primeira aplicação foi organofosforado, que a gente utilizou. A segunda vez, teve uma ocorrência de diminuição e depois começou a aumentar de novo. O segundo grupo que a gente utilizou de inseticidas é o neocorticoides. Ele tem grande eficiência. Uma coisa que a gente tem que entender é que isso não é receita de bolo. Se a gente utilizasse um peletróide nessa área, como a gente já tem um histórico já apresentando a outras safras, a gente sabe que o peletróide nessa área tem uma resistência com percevejo. Então, o que a gente faz? A gente faz essa rotação de grupos. Consegue fazer mais controle e ter mais eficiência. Pode ser que em algumas regiões o organofosforado já esteja, algumas moléculas do organofosforado já esteja com resistência ao percevejo. Então, é sempre importante você ter o histórico da área relacionando esses inseticidas. Pensando da mesma forma pensando da mesma forma dos inimigos naturais, em especial a gente tem um que a gente consegue fazer essa aplicação na área, que é o Telenomus pudisi. Ele tem grande eficiência na redução dessa população. Como a gente deve utilizar ele? Bom, na fase vegetativa, se a gente encontrar alguns percevejos na área, e mesmo não atingindo o nível de controle, é interessante a gente estar fazendo esse manejo com controle biológico. Ele vai conseguir reduzir essa população ao máximo possível. Aí sim, a partir disso, a gente consegue fazer um controle químico para evitar o nível de dano econômico. Ok, Leandro, muito bom. Leandro, o seu trabalho de conclusão de curso foi voltado para o manejo integrado aí da cultura da soja. Responde aqui para mim, qual foi o resultado? Teve resultado em relação à adoção do manejo integrado de pragas sobre o sistema convencional, avaliando as fazendas que você trabalhou? Bom, Thiago, eu vou apresentar para vocês alguns dados do meu TCC. Como a gente pode ver nessa imagem, a gente utilizou 3 áreas, uma próxima da outra. A primeira área, a gente utilizou o manejo MIP. A segunda área foi utilizado o manejo convencional. A terceira área também foi utilizado o manejo convencional. Na área que a gente realizou o MIP, a gente teve um gasto por hectare de R$125. Na segunda área, onde foi utilizado, onde eles fizeram o manejo convencional, eles gastaram R$398. E a terceira área, onde eles fizeram também o convencional, eles gastaram R$262. Bom, se a gente parar para pensar a economia da fazenda A com a fazenda B, a gente teve de 68,60%. E da fazenda do manejo MIP e da fazenda B, a gente teve uma economia de 53%, com 31%. A gente sabe que ocorre a rentabilidade nessas áreas. Então, a gente vai ter lucro se a gente fizer todos os parâmetros corretamente. Com relação à produtividade, a fazenda MIP não ficou abaixo das demais fazendas, tanto da A como da B. Deu em torno, mais ou menos, na média, de 55%
e 65 sacas por hectare. A gente sabe que o manejo MIP, ele não reduz a produtividade, mesmo a gente usando esses pilares que a gente conhece do MIP. Então, com certeza, a gente vai ter uma rentabilidade na área e mais lucro para o produtor. A gente tem que tentar mostrar esse produtor que dá certo. Ele não vai perder produtividade porque ele vai utilizar o MIP. Vai ter redução e vai ter ganho no final. Beleza, beleza, Leandro. E parabéns aí pelo trabalho de conclusão de curso, aí coordenado, né, pelo professor Efraim, doutor Efraim. Grande abraço. Bom, mas para encerrar, eu queria falar aqui com o Renato. Renato, nessa perspectiva, analisando aí na sua experiência, né, a utilização do manejo integrado na cultura da soja, a adoção por parte do produtor, ela tem que mostrar resultado, né? E dentro dos resultados que você vem obtendo ao longo dos anos com essa ferramenta, o que você pode mostrar aqui com a sua experiência, né, indicando para o produtor rural o que ele pode fazer? Certo, Thiago. O Leandro ele explanou muito bem aí todos os pontos, né, do manejo integrado de pragas. E o que a gente pode falar e contribuir aqui é da experiência que a gente tem aí com uns 6 anos, 7 anos trabalhando intensivamente toda safra, né, na cultura da soja, com o manejo integrado, né? E nós percebemos que sempre nós temos uma redução dos custos, né? O produtor, ele consegue ter uma folga a mais, essa folga no sentido de não ter aquele calendário para ser aplicado, né? Então, ele tem mais os dados na mão, né? Ele consegue ter mais domínio da sua área e com segurança. Né? Isso é refletido na redução do custo, tá? Numa maior sustentabilidade também da produção agrícola, visto que os defensivos, eles são importantes, porém eles trazem um prejuízo ambiental, também social, né? E nós conseguimos manter essa produtividade em comparação com os vizinhos aí, produtores, tá? E até muitas das vezes a gente consegue produtividades maiores, tá? E esse é o ponto-chave. Nós precisamos de conhecer nossa área de produção, tá? Ter as informações e saber o momento correto dessa aplicação. Tá? Esse é o ponto-chave mesmo, o momento correto dessa aplicação. Tá? Que isso vai reverter lá no final para o produtor em rentabilidade. Antigamente a gente pensava muito em produtividade, até hoje, e não deixa de ser importante, tá? Mas como eu comentei lá no início, que os insumos são muito caros, é cotado em dólar, né? Então a gente tem aí cerca de 30%, 40% do custo de produção, quando é calendário fixo, é de defensivo. Né? Então, se a gente reduz 15%, né, ou até mesmo uns 30%, porque teve áreas aí nossas fazendo o trabalho que não houve aplicação de inseticida, não precisou. Não teve praga? Não, ela estava lá, o inseto praga, porém ela estava num ponto de equilíbrio, e ela não chegou a trazer dano econômico. Então, isso para o produtor é muito bom. Né? Então, quando ele está pensando lá que ele tem que entrar para fazer no escuro, né, para achar que era um momento que a praga vai vir e acabar com a lavoura dele, né, ele pode entrar na sua lavoura e quantificar aquilo. E realmente saber se ela está e em qual nível que ela está. Né, e fazer esse manejo mais específico. Isso aí, o Leandro mostrou tudo, né, e nesses anos que a gente vem trabalhando, aumenta a rentabilidade do produtor, que eu acho que é o nosso caminho hoje, né? O produtor ele tem que ficar menos dependente desses pacotes tecnológicos, né? Desse calendário fixo, porque o custo é muito caro, né? Então eu vejo nesse sentido.
precisa aí de a gente ter os agrônomos também com esse pensamento, né, de estar ajudando o produtor, e o mais importante é o produtor em si, ele apropriar dessa prática. É isso aí, Renato. E já estamos aqui com um tempo avançado, né? Já com muito tempo de bate-papo, um bate-papo técnico, né? Então, Renato, vou passar para você novamente para que você possa despedir aqui dos nossos companheiros. Bom, agradeço, né? E quem ouviu até agora, eu acredito que teve muito conhecimento, né? Muitos dados, e é de extrema importância a gente se apropriar disso, né? E qualquer dúvida, né, a gente está à disposição aí para poder trocar uma ideia, né? E estamos aí, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade aí. E é um prazer também estar com o Leandro, né? Companhia dele aí, que foi um ex-aluno, né? E tá na lida, né, nessa prática que é muito importante, né? Que o doutor Efraim ele já vinha trabalhando, e eu também na parte de doenças, né? Então, ver que tem agrônomos que seguem, né, essa prática nos dá orgulho, né? E também está falando muito bem, né? Como ele expôs o conteúdo aí com muita eficiência e com excelência. Bom, primeiramente, agradecer o convite, a gente estar aqui abordando um tema muito importante, que é tanto o manejo integrado de pragas, como o de doenças e plantas daninhas. Bom, agradecer também ao Renato, que foi um ex-professor meu, que difundiu conhecimento na parte de doenças na época, e o Dr. Efraim também, que difundiu esses conhecimentos também de pragas. É extremamente importante a gente ter pessoas assim, que ensinam como deve ser um bom agrônomo, ter esse conhecimento correto. E agradeço a todo o público que ouviu até agora, que com certeza ganhou vários dados e conhecimentos. Bom, se tiver alguma dúvida, precisar de mais alguma informação, eu vou disponibilizar o meu TCC para vocês poderem ler e entender um pouco melhor. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente expõe melhor esse conteúdo. É isso aí, companheiros. Esse foi o nosso podcast 3x3x1. 3 especialistas, 3 áreas de conhecimento e uma cultura. Hoje nós falamos sobre o manejo integrado de pragas. Domingo que vem, às 11 horas da manhã, no dia 28 de junho, estaremos falando sobre manejo integrado de doenças. Eu aguardo você lá, hein? E até breve.